वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चन तं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम्। वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Kleshagni Shubodha Moksha Laguta Krit Sudurlava Sandhananda Visheshatma Sri Krishna Karsani Chausa. Kleshagni Shubodha Moksha Laguta Krit Sudurlava Sandhananda Vishetma Sri Krishna Karsani Chausa. Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que a interpretação lógica, que a nossa interpretação racional, que a nossa lógica material não pode ficar, não pode se interpor à compreensão da verdade absoluta. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse que a nossa interpretação lógica não deve, não consegue compreender a verdade absoluta. Se você começar a usar somente a lógica, a verdade transcendental desaparece, ela não se manifesta diante de você. Se você quiser fazer uma interpretação lógica, ou se você quiser uma discussão, assim o aprakrita tattva, a verdade transcendental, desaparece de você. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, a qualquer fração de segundo, nós devemos esperar pela misericórdia do nosso Guru Pada Padma, do Vaishnava puro. A cada fração de segundo nós devemos enxergar a misericórdia do Guru Pada Padma. Caso contrário, não existe um caminho para nós. Bhakti não é muito fácil de ser alcançado. O Senhor Supremo já disse. Então, o que dizer de Ramanuga Bhakti? Bhakti é muito rara, Sudurlabha, é raríssima. Então, a definição de Bhakti, na definição de Bhakti, Srila Rupa Goswami diz, ele fala de Kleshagni. Se você tem realmente Bhakti, você não sente problemas na sua vida. O tempo todo você percebe que tudo é a misericórdia do Senhor. Kleshagni significa que o fogo de Bhakti destrói os sofrimentos. Todas as jivas estão queimando. Não existe uma jiva que não sinta, que não tenha problemas. Qualquer tipo de problema, diferentes tipos de problemas. Klesh podem vir, esses problemas podem vir de diferentes maneiras. Você pode não saber porquê, mas às vezes você se sente angustiado, você se sente ansioso, você não se sente satisfeito. Existe uma espécie de insatisfação interna. Porque você não está dando o alimento necessário, o alimento correto para a sua alma. Você não está dando a prashada correta. Você está dando só alimento para o seu corpo. É por isso que você se sente sempre ansioso. Você não sabe porque você tem essa sensação de estranhamento, de insatisfação. Isso chama-se adhyatmika. E adidávika são os problemas que vêm através dos semideuses ou da natureza. Por exemplo, uma inundação que leva embora seu quarto, sua casa, enquanto você está dormindo. Você não esperava esse tipo de problema, mas eles vêm. Um homem que, por exemplo, saia de casa por alguma razão, quando ele volta, ele encontra a sua casa, por exemplo, destruída por um trovão.
e tudo foi destruído. Tudo foi destruído. Krishna. Isso é Adidaivika. Nós não sabemos quando isso pode acontecer, um terremoto. Às vezes alguém está tomando banho no oceano e um tsunami vem. E todos os prédios são destruídos. Em Madras também, uma vez em Kerala, tudo se foi por conta do mar. Você nunca sabe quando esse tipo de problema se manifesta na sua vida. Mas você tem que estar pronto. Nós nunca sabemos quando devemos abandonar o corpo. Então, por exemplo, também existe esse outro tipo de problema que outras jivas causam para você. Um cachorro que de repente te morde. Adibhautika. Então, de uma maneira ou de outra, nós nunca nos sentimos satisfeitos. Mas Kleshagni significa que o fogo de Bhakti queima todos esses problemas. Bhakti significa Sarasvati Kripa, a misericórdia do conhecimento. Às vezes nós pensamos, nós já temos Bhakti. Nós pensamos, eu já tenho Bhakti. Mas eu esqueço. Eu não sei, eu ignoro se eu tenho realmente Bhakti ou não. Como um Kanista Adhikari. Você não pode dizer que se um Kanista Adhikari é um devoto ou não. Se um devoto iniciante já é devoto ou se ele ainda não é um devoto. Esse Kanista Adhikari, pela ordem do Guru Pada Padma, ele escuta algo e ele pensa, meu Guru acha que essa deidade é Krishna, que essa deidade é transcendental, mas ele não realiza que a deidade é aprákrita, que a deidade é transcendental. Ele não sabe o que é transcendental, o que é material. E você vai adorar sem saber. Como você vai adorar? Você não tem devoção ainda? Então, você vai atribuir algum significado ligado a Bhakti pelo conselho do Guru. Ah, o Guru falou isso. E com essa concepção você vai adorar. Mas é uma Bhakti atribuída. É uma Bhakti que não é sua. Você não tem nenhuma Bhakti ainda. Mas você pensa, ah, sim. Então ele falou, então eu devo acreditar. Isso é uma Bhakti como se fosse emprestada. Você não sente no seu coração que a deidade é transcendental, quais são as glórias do Guru e dos Vaishnavas. Você ainda não sente isso no seu coração. Você ouve falar e você acredita por conta da Bhakti dos devotos. Prabhupada costumava dizer, quando você estiver cantando os santos nomes, você deve compreender que a cada vez que você pronuncia o Harinama, você encontra o Senhor Supremo. Eu sei que você não acredita, mas Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou. Cantar os santos nomes significa encontrar Krishna. A cada vez que você pronuncia Hare Krishna, você deve ver claramente o Senhor Supremo. Você pode ver Jagannatha, o Radhakunda, o Shyamakunda, o que quer que você queira ver. Quando você quiser ver o Radhakunda, você vai ver o Radhakunda. Você não precisa ir até lá. O Radhakunda está lá, a 16 mil quilômetros. Não, a 1.600 quilômetros. Isso é a visão de quem tem Bhakti pura. Os devotos ordinários não têm essa visão. Quando o devoto puro deseja ver Jagannatha, ele consegue enxergar Jagannatha exatamente. Ele não precisa de comprar um bilhete de avião e do trem e ir embora daqui. Esse é o darshan, a visão do devoto puro. Porque a cada Harinama, ele se concentra em Krishna. E você nunca deve se sentir
Você nunca deve se sentir desencorajado, mesmo porque no começo não existe nenhum resultado. Não se preocupe, continue fazendo. Continue praticando sob a guia de um Vaishnava puro, de um Sadguru. Continue fazendo. Um dia você vai sentir que os santos nomes fluem e lhe mostram alguma coisa. No começo você não vai conseguir, porque primeiro você tem que tirar seus anartas, senão Bhakti não vem. Então as pessoas vêm tomar Diksha, eles talvez alcancem o nível de Bhajana Kriya. E talvez às vezes nem esse nível as pessoas alcançam depois da Diksha. Mas depois do Bhajana Kriya significa a prática de Bhakti. Uma prática constante. Mas você não sente nenhum desfrute. E depois de Bhajana Kriya, se você está recebendo a verdadeira misericórdia de um Vaishnava puro, você começa Sadhana Bhakti, o estágio de Sadhana Bhakti. E se você está em Sadhana Bhakti, você consegue alcançar a misericórdia de Bhakti Devi, de Sarasvati Bhakti Devi. Agora você alcançou um nível de misericórdia de Bhakti Devi. E essa Sadhana Bhakti vai lhe levar até Bhava Bhakti, Prema Bhakti. É um longo processo. Todos esses diferentes níveis, que são pontos muito elevados. Mas, então, nós gostaríamos de esclarecer primeiro o Kleshagni. Todos os diferentes tipos de problemas. Vocês estão sentindo alguma ansiedade ou grandes problemas na vida. Se você alcança Kleshagni, você não vai sentir uma insatisfação. No fundo, você vai sentir que tudo é uma bênção de Krishna. Mas você precisa superar este nível da insatisfação, da ansiedade. Quando você para de sentir insatisfação, você alcança o ponto de Kleshagni, esse fogo que destrói os problemas. Shubhada significa Mangal. Shubhada. Bhakti pode nos dar Mangal, ou seja, auspiciosidade, bênção. Nenhuma maldição, nenhuma coisa negativa pode ficar ali. Aparentemente elas vêm, mas elas desaparecem se você já alcança esse nível. Shubha Mangal. Mangal é auspiciosidade. Então depois de Kleshagni tem Shubhada. E se alguém pensa em moksha, em liberação, em parar de nascer e morrer, o verdadeiro Vaishnava sente desgosto em relação a isso. Ele acha isso inútil, ser liberado. Porque moksha significa que você ignora Bhakti. Se você deseja moksha, você ignora a devoção. Se você deseja ser liberado, você não consegue entender que Bhakta e Bhagavan, que a devoção, o devoto e o Senhor Supremo estão no mesmo nível. Você não quer considerar isso se você deseja ser liberado dos nascimentos e mortes. Então, nesse nível, você sente repulsão por essa moksha. Os devotos não querem moksha. Moksha significa, em sânscrito, você não vai sentir dor mais. Mas qual é a utilidade de parar de sofrer? A visão do Vaishnava é outra. Qualquer tipo de problema que eu precisar enfrentar, pensa um Vaishnava verdadeiro, no caminho do meu serviço a você, eu estarei feliz de enfrentar. Eu estarei feliz de aceitar todos os tipos de dor que eu precise passar. É muito melhor ficar num lugar solitário, cantando santos nomes. Não.
O Vaishnava verdadeiro não diz isso. Ele quer servir e enfrentar testes, problemas, o que quer que seja. Se você fala dessa maneira, então é porque você ainda não é um devoto. Se você quer ficar num lugar sossegado. Quanto mais você enfrenta problemas, melhor, mais você deve se sentir feliz. Essa felicidade é Bhakti. Não é uma felicidade material. É um êxtase transcendental que aparece no seu coração. Sudurlabha. Sudurlabha significa... As pessoas pensam que se trata de alguma filosofia imperfeita, falsa. Mas Bhakti é muito rara. Você pode contar o número de jivas nesse mundo material? É impossível. Quantas partículas de consciência? Quantas partículas de consciência estão na forma humana? Você não sabe? Existe essa comparação feita no Chaitanya Charitamrita, a quantidade de animais aquáticos, a quantidade de mamíferos. After that, Buddha Pulindo Sabaro, after that, some group going to accept Bhakti externally. Então, desses grupos, alguém procura Deus, alguém acredita em Deus, e um grupo diminuto procura Bhakti. De todos aqueles que procuram Bhakti, ainda um grupo menor começa a se aproximar de Bhakti. Pouquíssimas pessoas, dentre toda a população do mundo, aceitam os Vedas. Mas eles não aceitam os Vedas com o coração. Eles só aceitam verbalmente. Eles verbalmente aceitam, os Vedas são muito bons, sim. Mas eles não aceitam de verdade com o seu coração. Porque eles fazem coisas que não estão prescritas nos Vedas. O que está proibido nos Vedas você faz, então você não pode aceitar os Vedas. Pouquíssimos aceitam os Vedas. E assim há uma filtragem. Se você calcula, você vai ficar impressionado. Quem realmente vai aceitar o Senhor Supremo? Quem vai fazer verdadeiramente Bhakti? E quem for fazer Bhakti, de quem conseguir fazer Bhakti, quem chega a Shuddha Bhakti, quem chega a Bhakti pura, Sudurlabha, é raríssimo. E você vai sentir uma ananda densa, como um êxtase. Você quer amadurecer rasa. E essa rasa se torna mais densa e mais saborosa. E nesse ponto o seu coração todo se ilumina por um brilho. Você sente que no mundo não existe problema. Neste nível de Bhakti que Maharaj está descrevendo, você sente seu coração inundado por um clarão. E você vê que o mundo não tem problemas. E Bhakti vai lhe dar uma especialidade, de acordo com o Siddhanta Vichar, e uma especialidade relativa ao seu seva. Então, você vai sentir uma coisa relativa ao seu percurso. E essa Bhakti que se manifesta no seu coração, ela puxa o Senhor Supremo como um imã, ela atrai o Senhor Supremo. Ela pode atrair Krishna. Krishna não quer vir até você, mas você está puxando, você está atraindo Krishna na sua direção. É por isso que Naradaji Maharaj vai dizer que Krishna não quer dar Bhakti para todos. Está escrito isso também no Chaitanya Charitamrita. Krishna quer esconder Bhakti, quer deixar Bhakti num lugar secreto. Muito raramente ele dá Bhakti. Porque se Krishna dá Bhakti para alguém,
ele é forçado a seguir aquele devoto. Ele pode ser controlado por aquele devoto. Eu sou controlado pelos meus devotos puros. É por isso que Krishna não tem o desejo de distribuir Bhakti facilmente. Somente depois de ser testado, Krishna pode verificar que alguém é um devoto puro. Krishna prefere dar mukti, ele dá liberação, mas Bhakti não. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. Lukaya significa mantida em segredo. Krishna mantém Bhakti isolada em segredo. É por isso que nós entendemos e encontramos, descobrimos que Bhakti é muito rara. As pessoas podem se sentir um pouco desencorajadas, mas elas precisam saber que é difícil. Naradaji Maharaj, elas precisam saber a verdade. Pela associação de Narada Maharaj, aquele caçador cruel desenvolveu Bhakti. Pela associação de Narada Maharaj, aquele caçador cruel obteve Bhakti. Então, pela associação de um devoto puro, alguém pode se desenvolver Bhakti. Sem isso, Bhakti não se manifesta na sua vida. Somente pela associação de um devoto puro, alguém pode desenvolver Bhakti. Entende? Sangha Siddha Bhakti. O poder de Bhakti vem através da Sangha, da relação. A relação com um devoto puro. E essa Bhakti pura é raríssima. Nós vamos discutir isso. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer. Ele sempre repetia isso. Suponha que no começo, você não consegue no começo receber todas as bênçãos. É impossível. Suponha que na cultura védica existe um sistema. Quando o menino cresce, você tem que deixar que ele escreva as coisas diante de Sarasvati com uma pedra e um giz. Um pandita vem e ensina para ele a escrever as letras. Ele pega a mão do menino e escreve, esse é o O, esse é o A. Esse é o sistema na nossa cultura védica. Quando um menino e uma menina começam a ler e escrever, existe esse sistema. Diante de Sarasvati, um pandita vem e ensina as crianças a escreverem. Já me pediram isso. Diz Shambhava, nós fazemos isso, eu já fiz isso, de pegar um menino no colo e escrever o nome, escrever as letras numa lousa para ele. Isso é uma bênção. E nós Vaishnavas fazemos isso diante de Radharani, porque Sarasvati vem de Radharani. Então, Maharaj está dizendo que, às vezes, o professor fala, repete a letra A, e o menino pergunta, por que eu preciso repetir? Então, no começo, você duvida, você não sabe nada. Como com Bhakti. No começo, você não sabe nada, você tem que entender, obedecer as instruções em primeiro lugar. Porque no Bhajana Kriya, você não sente nada. Se você começa a discutir, você vai perder, você tem que fazer o processo. Se o menino começar a perguntar por que eu tenho que escrever a letra A, por que eu preciso dizer que esse é o A, que o outro é o O, por quê? Me mostre os documentos que provam isso. Se o menino fizer isso, ele não vai aprender.
Porque no começo você tem que aceitar o processo, sem perguntas. Depois de um tempo, quando você desenvolve um certo conhecimento sobre o que é uma palavra, sobre o que é uma sentença, se você começa a subir de séries na escola, depois você vai se graduar, se pós-graduar, aí sim. Esse é o processo. No começo você não pode ficar discutindo muito, você tem que simplesmente aprender. E o problema principal qual é? A nossa luxúria, kama. A luxúria nos faz ficar cegos. A luxúria nos deixa cegos. Ela coloca como que uma tela diante dos nossos olhos, uma cortina, e a gente nunca vai entender o Tattva, nunca vai entender o Siddhanta. A gente não consegue entender exatamente o que é Guru Tattva, o que é Vaishnava Tattva. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, sem realizar o Vishuddha Guru Tattva, a verdade mais pura acerca do Guru, se você não realiza isso, você não consegue começar a adoração a Krishna. Sem realizar o Vishuddha Guru Tattva, você não começa a Bhakti. Nem começar você consegue. Quem pode lhe contar esses segredos? Esse é o ponto principal. Ninguém quer falar sobre isso. Porque isso cria problemas. Aí todo mundo vai vir, ficar fazendo pergunta. O que é isso então? O que é aquilo? Então eu ainda não comecei. As pessoas evitam explicar isso. Mas a condição da vida devocional é esta. Nós não começamos o Haribhajana sem realizar as verdades sobre o devoto puro. Se você não entende o que é um devoto puro, você não consegue começar Bhakti. Quando eu estou estabelecido em Guru Tattva, você pode falar horas e horas e horas sobre Guru Tattva com todo o seu coração, porque o Guru e o Guru Tattva se manifestam no seu coração. Nesse caso, você começou o Haribhajana. Swarup Siddha Bhakti não é tão fácil. A forma deste poder espiritual devocional não é algo fácil de alcançar. Então, Prabhupada fala, dessa maneira, Bhakti pura é muito rara. Hoje eu dei aula em Hindi, no Harikatha de Hindi, em Hindi hoje, diz Shambhava. Rupa Goswami Pada é como um comandante militar. E os batalhões, os soldados estão prontos para combater com os adversários, os não-bhaktas, os não-devotos, os yogis, os gyanis, os sahajias. Nós estamos prontos para combatê-los. Shri Rupa Goswami Pada e Sanatana Goswami são os dois comandantes encarregados. E Swarupa Goswami é o general principal. Swarupa Goswami é o responsável de todo o exército. O rei é Chaitanya Mahaprabhu. E qual é a arma? Qual é o míssil que eles vão usar? Qual é a astra? O Sankirtana, o canto dos santos nomes. A arma é o canto dos santos nomes. E o Sankirtana mais o Siddhanta Vichara, a filosofia perfeita. Ninguém pode se opor. As pessoas podem até tentar, mas eles não vão conseguir. Eles não podem suportar, discutir esta verdade absoluta sobre a guia de Srila Rupa Goswami Pada. Esse exército é invencível. Então, dessa maneira, Srila Jiva Goswami Pada vai seguir estas instruções. E até um certo ponto, a nossa Vishva Vaishnava Rajasabha era efetiva. Agora já as coisas mudaram. Depois de um certo ponto, elas se transformaram, infelizmente. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer que Shuddha Bhakti é algo muito raro. E que, em primeiro lugar, nós precisamos entender que Prabhupada vai dizer que não podemos pedir que Krishna nos sirva. Prabhupada Bhaktisiddhanta repetia isso sempre. Nós estamos servindo Krishna ou nós queremos que Krishna nos sirva?
Esse é o nosso problema. Nós não estamos querendo servir, nós queremos que Ele nos sirva. Serviço incondicional, serviço incondicional, nós não temos. Isso é a nossa cama, é a nossa luxúria. Nós queremos ser servidos. E se você continua satisfazendo todos os seus desejos, esse desejo eu realizo, esse outro desejo eu realizo, você vai seguir realizando desejos, mas por toda a eternidade você pode continuar fazendo isso e você nunca vai se sentir saturado, você nunca vai chegar a um ponto em que você vai querer mudar isso, porque a luxúria é infinita na matéria. Você nunca vai obter satisfação alimentando a luxúria, desfrutando da luxúria, dos seus desejos. Antes de começar a adoração a Krishna, você precisa entender isso. Hoje você vai preencher sua mente, mas amanhã outro desejo vem. Essa é a contaminação. É por isso que Prabhupada dizia, Karma Kandi ou qualquer outro tipo de caminho, o caminho do karma não é bhakti. E qualquer outro tipo de contaminação também não é bhakti. Primeiro você precisa alcançar esse nível, viver sem desejos, sem demandar nada de Deus e dos demais. Como num fogo que está queimando, se você adiciona ghee no fogo, o fogo aumenta. E é assim que funciona com a luxúria. Cada coisa que você satisfaz dos seus desejos, ela aumenta. Mas desfrutar da luxúria, você pode passar infinitas vidas, mas nunca você vai alcançar um ponto de saturação. Esse é o arranjo de Maya. Nunca você vai dizer, agora eu estou satisfeito, não preciso de mais nada. Portanto, o caminho é outro, quer dizer Maharaj. Então, tudo que você coloca no fogo, no sacrifício de fogo, o fogo aumenta. Assim é o fogo da luxúria. Ele nunca vai parar de crescer. É por isso Devahutima se cansa de satisfazer seus sentidos. E Pururava também, todos esses personagens do Bhagavata. Urvashi era a esposa de Pururava, e Pururava era o marido de Urvashi. Mas quem estava desfrutando de quem, não se sabe dizer. Os dois eram feitos de matéria. O corpo de Urvashi era feito de matéria, era Prakriti. E o corpo de Pururava também era feito de matéria. Só uma mudança, uma pequena diferença. Um estava na forma feminina, outro na forma masculina. Mas o Paramatma dentro de Pururava e o Paramatma dentro de Urvashi, Maharaj está usando essa palavra Purusha, que é o desfrutador. Havia uma entidade que desfrutava daquele corpo dentro de Pururava e outra entidade que estava coberta por Maya, mas desfrutando do corpo de Urvashi. Então, existia a alma ali dentro que estava desfrutando daquelas coisas materiais. Mas quem está desfrutando? A alma dentro de Pururava, encoberta pelo falso ego, e a alma, a Jivatma, dentro de Urvashi, da esposa, ela também tinha sentimentos de desfrute. Purusha e Prakriti. No Sankhya Yoga, explicado no Gita, que é o ponto inicial, a conexão entre Prakriti e Purusha, ou seja, do desfrutador e da matéria a ser desfrutada. E essa é a magia de Maya. A alma se sente como Deus, o desfrutador, e ela quer desfrutar da matéria. Essa é a ilusão da qual nós nunca conseguimos sair. Nunca. Então, o Senhor Supremo vai falar para Uddhava: somente a minha Bhakti pode destruir todos os desejos, toda a contaminação, qualquer tipo de
qualquer tipo de problema, qualquer tipo de anarta. Maharaj vai dar um exemplo. Vocês talvez não conheçam essa história em detalhes, porque não está tudo escrito no Chaitanya Charitamrita e no Chaitanya Bhagavata. Nós devemos entender que eles são completos, mas existem algumas informações que são passadas para os Vaishnavas de outra maneira. Outras escrituras existem também que corroboram e explicam os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. E ele mesmo disse isso sobre Jagai Madai, o próprio Mahaprabhu. Eles cometeram tantos pecados em suas vidas, você não poderia contá-las. Eles mataram, roubaram, raptaram, beberam qualquer tipo de intoxicante. O que eles não fizeram? Mas quando Nityananda quis liberá-los, então, pela determinação de Nityananda, Mahaprabhu decide dar misericórdia a eles. Mahaprabhu ignora os pecados que eles cometeram e eles machucam Nityananda, quebram a cabeça, quebram a testa de Nityananda, ferem a testa de Nityananda. Mas Nityananda estava determinado a lhes dar bhakti, a liberá-los. E Nityananda vai dizer para Gauranga, se você não puder liberá-los, então como você seria misericordioso? Como as pessoas vão acreditar que você é Patita Pavan para liberar todas as almas? Então, por favor, perdoe-os. E depois disso, Gauranga Mahaprabhu os perdoa. Antes ele tinha invocado a Sudarshana, a sua arma transcendental, mas depois dessa frase de Nityananda, ele os perdoa. E depois que Gauranga Mahaprabhu dá bhakti a eles, ele dá um aviso para todos os devotos. Depois de ele dar bhakti a eles, Mahaprabhu dá um aviso a todos os devotos. Ninguém nunca no futuro pode dizer algo sobre a vida passada deles. Uma vez que agora eles alcançaram a posição de devotos, se você criticar a vida passada deles, você vai cometer ofensa. Mahaprabhu proíbe isso. Ninguém pode pronunciar nada contra os pecados que eles fizeram no passado. E até Mahaprabhu vai dançar com Jagai Madai. Ele vai dançar com eles no Sankirtana. Então, isso chega até nós através de muitos documentos, dentre os quais os textos escritos por Murari Gupta. Que é Hanuman nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Se você perguntar, vocês podem pecar novamente? Eles vão dizer, não, de jeito nenhum. No caminho das outras yogas, você pode cair a qualquer momento, mas Bhakti, a partir de um determinado ponto, você não cai nunca mais. Ou se você cai, você recupera aquele ponto. O que você alcançou em Bhakti fica. Krishna está purificando aqueles que fazem Bhakti. Ele mesmo diz, você não deve criticar aqueles que estão fazendo esse processo, pois eu os estou purificando. E o que dizer de Raganuga Bhakti? Então, o que dizer de Raganuga Bhakti, que é a Bhakti natural, a Bhakti espontânea? E depois dela ainda existe Rupa Nuga Bhakti, a Bhakti que vai na direção de Rupa Goswami. As pessoas que não entendem nada sobre isso vão dizer que Krishna é um homem e que as gopis são mulheres. Krishna não é um homem, não é nem mulher. E no Raya Ramananda Sambad, Raya Ramananda disse, está escrito no diálogo de Raya Ramananda, eu publiquei isso em Bengali, eu já até traduzi para o inglês, mas eu não tenho tempo de editar isso, não dá tempo. Você vai ficar impressionado. O diálogo é maravilhoso e tão claro.
Não tem nada complicado ali. Todas as pessoas, aqueles que leram esse livro, ficaram impressionados. É um livro muito elevado, que foi compilado originalmente por um sannyasi que fazia bhajan de maneira... E ele escreveu este livro. E eles pediram para que eu reeditasse esse livro. Eles me disseram que eu deveria fazer com o livro e ficou muito bom o resultado. Pois sobre a base de uma aula dada por Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, na beira do Godavari, em Kobur, esse sannyasi não foi ele que escreveu, ele compilou o que Prabhupada disse. Eu fui muito afortunado. Esse sannyasi abandonou o corpo. Ele era um discípulo, o seu discípulo quase enlouqueceu quando ele abandonou o corpo. E ele me amava muito. Ele gostava muito de mim. E uma vez eu estava viajando por diferentes florestas e eu cheguei nesse lugar e ele disse: Maharaj, eu estava esperando você. O nome dele era Chotelal. Eu não posso contar toda a história. Ele estava num templo todo quebrado, todo destruído. Eu passava sempre por ali. Antigamente, agora eu não tenho mais tempo. Ele dizia: Maharaj, eu estava procurando por você. Eu sou um inútil, respondeu Shambhava. Por que você quer falar comigo? Porque meu Guru Maharaj apareceu para mim em sonho e disse: publique esse livro. Ele me deu esses papéis e disse: você pode editar isso? Eu era muito pobre de Shambhava e ele também era muito pobre. Ele me deu alguma doaçãozinha para eu publicar e eu também recebi algumas doações e dediquei a esse projeto. Uns 14, 15 anos atrás. E lá estava escrito claramente. Radharani estava falando com Lalita. No livro Lalita, não pense que eu seja uma mulher e que Krishna seja um homem. A nossa história de amor não está baseada nisso, que ele seja um homem e eu seja uma mulher. Eu não sei como nem porquê. Nós não precisamos, por exemplo, de que um mensageiro fale alguma coisa que eu queira dizer para Krishna, que Krishna queira dizer para mim. Nós sabemos automaticamente o que um e o outro pensam. As pessoas pensam em coisas sujas, imaginam que ele seja um homem e que ela seja uma mulher. Mas ele é Deus. No mundo material, a relação entre o mocinho e a mocinha é suja. Mas na realidade transcendental, a relação entre Krishna e as gopis é algo extremamente puro. Não existe nada acima disso, dessa pureza. Mahaprabhu, pessoalmente, em seus passatempos, ele estabelece isso, que não existe nada além, mais puro e mais sagrado do que esse amor entre Krishna e as gopis. Esse é o ponto máximo e mais excelente da realidade espiritual. E agora Krishna diz: os materialistas vão querer criticá-lo. E Krishna vai dizer: quando alguém pensa sobre mim ou me ama, aquela pessoa, as pessoas podem imaginar que aquela pessoa tenha cama, tenha luxúria, mas não é luxúria, ele diz no Bhagavatam. Quando um devoto me ama, depois do nível de Vatsalya Lila no Bhagavatam, Krishna diz: se alguém me aceita como o Deus do amor espiritual, no nível de Madhurya Rasa, essa pessoa queira me abraçar, me beijar, não é algo sujo. Não tem nada a ver com a matéria, é algo extremamente elevado.
Esse é o nível máximo da pureza. Por quê? Porque no mundo material, a luxúria quer lhe jogar no oceano das misérias, mas essa paixão transcendental lhe leva ao oceano do êxtase transcendental, como está escrito neste bhajana. Se você quiser nadar no oceano deste prema transcendental, você tem que adorar Chaitanya Mahaprabhu, diz este bhajana. Mas Krishna é Ele que nos dá acesso a este nível de êxtase espiritual. Então nós sabemos que existe uma semente. E se você coloca a semente na terra molhada e você dá para ela água, sol, ar, ela pode germinar. Mas Krishna vai dizer: a paixão transcendental só pode ser comparada com isto. Se você queimar, se você fritar ou ferver uma semente, qualquer semente, depois de fritar ou de ferver, aquela semente nunca mais vai dar árvores. Este é o exemplo que Krishna vai dizer. Krishna dá esse exemplo. As pessoas pensam que é suja a paixão transcendental, mas por conta da purificação que ocorre durante o percurso devocional e por conta do amor casto das gopis, todo o desejo material, a luxúria material é queimada, é fervida, é frita e ela é dissolvida, nunca mais ela se manifesta. Então não é uma questão de contaminação. Como você pode esperar algum tipo de contaminação se a luxúria foi exterminada ao ponto de nunca mais germinar? Quando essa semente foi frita e fervida, ela se torna inútil. Ela nunca mais vai conseguir germinar. Da mesma maneira, nós temos que entender, quando você faz Ananda Bhakti, todo o seu desejo material se vai e não sobra mais nada de impuro ou sujo. Ontem eu disse muitas coisas pelo desejo de Krishna e nós mencionamos que Krishna estava dizendo a Uddhava: o meu devoto, os devotos não dependem de nada além de mim. Tudo se roda em torno de Krishna em qualquer situação. Neste caso, o que acontece? Por acaso, alguém se sente atraído por alguma coisa material. Algum devoto se sinta atraído pela matéria durante o processo. Então Krishna vai dizer: mesmo o meu devoto, se ele ainda não alcançou o controle dos sentidos, um bhakta que esteja fazendo o meu bhajana, minha adoração, diz Krishna, se ele não tiver alcançado o controle de todos os seus órgãos dos sentidos, por conta da prática devocional, ainda que às vezes ele se sinta perturbado, atraído por isso ou aquilo, mais cedo ou mais tarde ele vai sair dessa armadilha, porque eu estou purificando todos os meus devotos.
Então, se houver algum problema, alguma atração durante o caminho, por conta da prática contínua da devoção, eles não vão sucumbir ao processo totalmente. Eles não vão cair totalmente. De alguma maneira, eles vão retomar o processo. Isso está escrito no Bhagavad Gita também. Bhagavan Shri Krishna diz no Gita: eu já dei esse exemplo. Tal pessoa está fazendo o meu bhajana, Krishna diz. E por acaso, por conta do que ele fazia antes, dos seus hábitos antigos, dos seus samskaras, das vidas passadas, desta mesma vida, Bhakti é como um fogo, ela queima tudo, mas talvez alguma outra substância resídua fica e coloca o praticante, o devoto, em problemas, porque ele ainda se sente atraído por tais coisas. Então, neste caso, Krishna diz, você sempre vai ter que dizer que ele é um devoto, que ele é um bhakta, porque ele não gostaria de estar atraído por essas coisas materiais. E o próprio Bhaktivinoda Thakur e Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur comentam esse ponto e eles dizem, a maioria das pessoas, eles querem tomar vantagem deste verso para dizer que são grandes devotos. Bhaktivinoda Thakur diz isso. Nós temos que prestar atenção. Há materialistas que vão querer provar que são devotos usando este verso. Bhaktivinoda diz, não, não é assim. Quando você vê que esse devoto, ele não está fazendo coisas más, ele está concentrado na sua vida espiritual, mas por acaso o que ocorre, por alguma razão, alguma coisa ligada aos seus samskaras antigos o atrai de volta para a matéria. Bhaktivinoda Thakur vai dizer, um devoto assim deve ser chamado de devoto, mas aqueles que de propósito, aqueles que estão de propósito, olha, está escrito aqui, eu posso fazer o que eu quiser, depois eu vou voltar a ser um devoto. Não, isso não pode ser feito de propósito. Se por acaso isso ocorre, ele não está fazendo de propósito. Acontece dele se sentir atraído pela matéria por conta de suas atividades passadas. Então, se você vir que ele estiver fazendo coisas erradas, você deve ter compaixão, porque ele está fazendo meu bhajana, ele está me adorando. Você pode dizer, ele é meu devoto, diz Krishna. O intelecto dele está bem organizado. Às vezes ele desvia, ele cai aqui e ali, mas ele não está manipulando o processo. Esse tipo de devoto, você não tem direito de criticá-lo se ele ainda se sente atraído pela matéria. Mas aqueles que estão fazendo de propósito, que são materialistas fingindo que são Vaishnavas, aí este verso não serve para eles. Então Krishna vai dizer, aqueles que estão fazendo o meu bhajana, sob a guia de um Vaishnava puro, entende-se, bhajana sem guru não tem bhajana. Maharaj está especificando. Então, aquele que ainda não esteja totalmente controlando os seus órgãos dos sentidos, que faça um erro ou outro, que esteja atraído por isso ou aquilo, não é um problema. É diferente do caso, Maharaj explicou e sublinhou, de alguém que seja um materialista fingindo que é um Vaishnava e que quer usar esse verso para se justificar. Então, se a vida espiritual dele continua crescendo, ele vai ser purificado mais cedo ou mais tarde. Ele não será destruído por conta dos seus erros materiais. De alguma maneira, ele vai superar esse tipo de obstáculo e vai encontrar um caminho mais liso para continuar a avançar, hoje ou amanhã.
ele vai alcançar essa nova estabilidade. Mas em Jnana Marga, eu posso mostrar vários exemplos. Esses exemplos são descritos no Mahabharata, nos Puranas. Eles começam a fazer yoga para receber Jnana. E no caminho, eles encontram problemas e caem, e perdem tudo. Então, se você está no caminho de Jnana, se você não alcança a pureza, você não recebe os siddhis. Mas em Bhakti não é assim. Você pode errar, se você for sincero, Krishna vai permitir que você avance. Como aquele caçador cruel que Narada purifica no caminho de Hilaravad. Ele não poderia fazer o caminho de Jnana. Ele só pode fazer Bhakti. Então, como Vritrashur, alguém poderia dizer, mas Vritrashur nasceu como um Ashura, como uma entidade demoníaca, mas ele já tinha Bhakti na vida passada. Bhakti estava no seu coração, dentro da alma, e ela não estava conectada com o corpo material. O corpo material foi um resultado kármico circunstancial. Alguém pode observar a minha ação e dizer ele tem Bhakti. Bhakti você não vê como uma coisa material, você vê através das ações. Se Bhakti está dentro do seu coração, pelas suas ações, pelas suas atividades, então eu realizo, isso é uma forma de Bhakti. Ele tem esse nível de Bhakti. Bhakti está ali. Mas você não pode ver Bhakti. Bhakti não pode ser vista. Então, Bhakti está junto com a alma. Ela fica no nível da alma. Ela não pode ser detectada. Então, Vritrashur não tinha cometido nenhuma ofensa. Nós sabemos através dos comentários, ele havia sido amaldiçoado como num jogo, como numa brincadeira. Ele não quis criticar o Sr. Shiva e Parvati, mas Parvati Devi quis amaldiçoá-lo. E por essa razão, Shankara Bhagavan disse, Devi, você o amaldiçoou desnecessariamente. Você veja a qualidade de um devoto. Ele também poderia lhe amaldiçoar, mas ele não disse nada. Shankara diz, ele era um devoto, ele podia retribuído você com outra maldição, mas ele não falou nada, ele aceitou sua maldição. Veja o que é um devoto, ele disse para Parvati Devi Shiva. Porque este Vritrashur, que antes ele era Chitraketu Maharaj, quando ele foi amaldiçoado, ele pensa, talvez isso seja um desejo de Krishna, então ele quer que eu nasça como um demônio. Mas mesmo quando ele nasce como um demônio, Bhakti estava no seu coração. Ele tinha uma Bhakti tremenda. Não uma Bhakti como as Gopis. Um dia nós poderíamos comparar os dois casos. Vritrashur, ele não tinha Gauna Bhakti. Um dia nós vamos discutir esses diferentes. Ele tinha Gauna Bhakti, não Muksha. Perdoem, eu não conheço essa palavra. Então, Vritrashur expressa um Siddhanta Vichar muito elevado. Indra fala, mas que Indra está lutando com ele no momento da morte dele e Vritrashur está falando. Indra fala, como é possível que você fale como um Bhakta enquanto eles estavam lutando? E Vritrashur responde, você como um demônio de Indra está pronunciando Bhagavad Siddhanta? Ele diz, Bhagavan, eu quero ver seus pés de lótus. Ele diz, como um pequeno pássaro que nem asas tem ainda, que depende da mãe para comer algo.
Aquele passarinho está esperando e fazendo ti, ti, ti no ninho. Ou como um bezerro que chora para poder beber o leite da mãe. E ele está sendo puxado pelo pescoço por um vaqueirinho que quer vender o leite no mercado. Mas na Goshala, primeiro eles tomam tudo, bebam o que eles quiserem. Na Goshala de Maharaj, se sobrar alguma coisa, aquilo que sobra, a gente oferece para Giriraj Maharaj. E depois disso a gente toma um copinho, se sobrar. Krishna toma o que resta, a utista, os remanescentes da vaca. É assim, ele aceita assim. Então assim fazem os Vaishnavas. Então, assim como o bezerro chora para beber o leite da mãe, ou assim como o herói e a heroína que estão separados um do outro durante muitos anos e choram pela separação. Da mesma maneira, minha mente, diz Vitrashur, chora. Eu me sinto sem paz de tanto que eu quero lhe ver, Krishna. Diz Vitrashur enquanto ele luta com Indra. E Indra enlouquece ouvindo aquilo. Como é possível? Você é um demônio com esse corpo de monstro, com esse corpo de dinossauro. Como é que você fala isso? Indra não sabe que ele é um grande devoto. Indra não sabe quão grande devoto era Vitrashur. Dessa maneira, Bhakti pode ficar no coração de uma forma demoníaca, não é impossível. Mas Yoga Siddhi, um demônio não consegue alcançar se ele não agir de maneira perfeita. Só depois disso, mas Bhakti não. Bhakti pode sobreviver em qualquer forma. Nós vamos discutir quais são essas qualidades que podem nos fazer manter Bhakti, diz Shambhava. Então, Bhagavan diz, minha Bhakti, sabe, Uddhava, saiba Uddhava. Tem algum problema aqui na impressão do livro? As impressões são simplórias e aí vendem os livros assim, aí eles vão perdendo a tinta. Como um pedaço de ouro, se você queima o ouro no fogo, quanto mais você queima o fogo, quanto mais você esquenta o ouro no fogo, mais ele fica puro. Assim, se Bhakti está lá, ela destrói todos os elementos indesejados. Anartas, anavilas. Anartas são os defeitos, anavilas são as maneiras desfavoráveis de servir Krishna. Como está explicado neste mantra. Nós vamos discutir este verso amanhã. Anavilashita shunyam gyana karma dhyanavritam anukulyana bhakti nushilam anukulyana Bhakti Shilanam Bhakti Rutama. Acho que eu errei, desculpem. Amanhã, Bhakti tem dois tipos de Bhakti. Uma é Bhakti geral e a outra é uma Bhakti especial. Shuddha Bhakti, né? Nós vamos falar disso amanhã. Porque depois disso nós temos os Yoga Siddhis, nós vamos discutir sobre isso. Eu quero falar sobre Yoga Siddhi, escrever um livro, porque muita gente tem concepções erradas sobre isso. Que Yoga leva aqui Siddhi, eu vou explicar isso. Nós não estamos interessados nisso, mas as pessoas ficam perguntando, diz Shambhava.